Nós chegamos hoje no capítulo 21 de Gênesis. E você, meu amigo, meu irmão, meu colaborador, é sempre muito bem-vindo a esse canal. Aqui é lugar de Bíblia, todo dia um capítulo, e nós estamos vendo a trajetória de Abraão. Abrão, Sara, Abraão, Sarai, nomes mudados porque a promessa de Deus veio para esse casal e de forma maravilhosa Deus trabalhou na vida dele, como também pretende trabalhar na minha e na sua. Então convidamos você que pegue sua Bíblia, mas antes, se você ainda não compartilhou, fique à vontade para compartilhar esse link. Também nos ajude a crescer, né? Coloque aí o seu like, dê a sua avaliação aí para o nosso canal, o que nós podemos fazer para melhorar. Estamos abertos também para ouvir a sua opinião e nos ajudar a crescer nessa missão que não é minha, mas é de Deus. E juntos nós vamos então trazendo para as pessoas o melhor conhecimento da Bíblia, da palavra do nosso Deus. Pegue então sua Bíblia e acompanhe conosco. O Senhor visitou a Sara e a sua promessa ele cumpriu, porque ela concebeu um filho de Abraão. Um filho ela pariu, um filho de sua velhice, lá no tempo determinado, o qual pela boca do anjo já tinha para ela falado. E ao filho que lhe nasceu, de Isaque Abraão chamou. E quando ele tinha 8 dias, Abraão o circuncidou, da maneira que Deus, em outra ocasião, para ele assim ordenou. E quando o menino Isaque nasceu, tinha Abraão 100 anos de idade. E ele disse então: Deus me deu motivo de rir, e todo aquele que a isso ouvir vai compartilhar da minha felicidade. E ele disse ainda: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria? E quem diria que um filho na sua velhice ao seu marido daria? Então o menino cresceu e chegou o tempo em que ele deveria ser desmamado. E no dia do seu desmame, como era próprio daquela religião, um grande banquete foi por Abraão preparado. Mas naquele dia do banquete, enquanto se festejava, Sara percebeu que o filho de Agar, a egípcia que tinha um filho com Abraão, de Isaque muito caçoava. Então Sara foi dizer para Abraão: livre-se dessa escrava ligeiro, porque o filho dela não será como meu filho herdeiro. Isso perturbou Abraão por se tratar de um filho seu. Mas ele buscou instrução que veio direto de Deus. E Deus disse para ele: atenda ao que Sara te pedir e não fique com a alma perturbada, porque é por meio de Isaque que a sua descendência será considerada. Mas também desse filho da escrava eu cuidarei diligentemente e farei dele um grande povo. Afinal, ele é o seu descendente. E na manhã do dia seguinte, alguns pães Abraão pegou, uma vasilha de couro cheia de água, e para Agar ele entregou. Despediu com o menino e ela então se pôs a caminhar. E pelo deserto de Beceba, ela esteve de um ao outro lado vaguear. E quando a água daquela vasilha em determinado tempo acabou, ela ficou distante do menino, debaixo de um arbusto deixou e ficou ali sentada, pensando que seu filho ia morrer. E ela nem mesmo olhava para ele, ela nem queria isso ver. Mas Deus, ó Deus, ele ouviu o choro do menino e um anjo, Deus mandou para ajudar. E ele do céu, o anjo lá do céu chamou Agar pelo nome e disse: o que aconteceu, Agar? Você não precisa ficar com medo, porque Deus ouviu o menino chorar. Levante-se, erga o menino, pega agora mesmo pela mão, porque eu farei dele um grande povo, eu farei dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos dela e uma fonte ela pôde ver. Ela foi lá, encheu de água a vasilha e deu para o seu filho beber. E Deus estava com o menino, que rapidamente cresceu. Ele tornou-se um bom flecheiro e lá no deserto ele viveu. Ele vivia no deserto de Padã Arã. E algum tempo depois ele pôde se casar com uma mulher egípcia, que veio também do Egito, daquelas terras de lá. E Abimeleque, acompanhado de um comandante, veio nessa mesma ocasião a fim de ter uma conversa muito séria com Abraão. E ele disse: jura diante de Deus que você não vai me enganar, e a toda a minha descendência você vai ter consciência de muito bem a tratar. Trata a nação que te acolheu, sendo entre nós um estrangeiro, da mesma forma que nós te tratamos
naquele tempo primeiro. Então Abraão, sobre tudo aquilo, com Abimeleque ele concordou, mas ele aproveitou a ocasião e com Abimeleque ele reclamou a respeito de um poço cavado que um dos servos de Abimeleque tomou. Mas Abimeleque respondeu: eu nada posso fazer, pois não sei nem quem fez isso. Por que você não veio antes para essas coisas me dizer? Algumas ovelhas e bois diante de Abimeleque foram apresentados. E entre Abraão e ele, um acordo naquela hora foi firmado. 7 ovelhas do rebanho, Abraão separou. O que significam essas coisas? Abimeleque o perguntou. Aceite essas ovelhas de minhas mãos, para de testemunha servir de que o poço que eu que cavei. Então é isso que eu farei. Vamos fazer um acordo entre mim e entre ti. E onde eles estavam, aquele lugar, de Berseba que foi chamado, porque ali um acordo entre Abimeleque e Abraão foi firmado. E Abimeleque e o comandante voltaram lá para a terra de onde eles tinham chegado. Abraão, por sua vez, em Berseba, uma tamargueira plantou e ali debaixo daquela árvore ao Senhor eterno invocou, lá na terra dos filisteus, e por muito tempo naquela terra morou. Nós vemos aqui acordos. Primeiro, uma história bem triste, né? Abraão teve que despedir o seu próprio filho de casa por uma escolha errada. Você já percebeu que escolhas erradas trazem sérias consequências? Mesmo que a gente mude o rumo. Uma escolha que a gente fez errado sem pensar, talvez uma palavra que a gente não falou direito, alguma bebida que a gente bebeu, algum vício ruim que a gente adquiriu, tudo isso traz consequências, não só para nós. O erro de Abraão trouxe consequência. Primeiro de Sara, né? Sara que deu a ideia de pegar a escrava, ele aceitou, aí trouxe problema para a escrava, trouxe problema para o filho e para uma nação inteira. É assim, o pecado ele nunca vem sozinho. Ele sempre faz uma mudança, primeiro com a família e depois com os outros. Então tome cuidado com suas decisões de hoje. Outra coisa que a gente percebe é a forma que Deus tem para resolver conflitos, né? Deus é especialista em resolução de problemas. Então, meu querido, que hoje você também aprenda a ouvir a voz de Deus e que você seja hoje, mais uma vez, reavivado pela palavra do Senhor.